E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estou aqui no melhor, mais conceituado e mais avançado centro de ortodontia de toda a nossa região. Ao meu lado, um dos papas da ortodontia do estado de São Paulo e de todo o Brasil, internacionalmente conhecido, meu querido amigo Celso Garcia Rodrigues, que vai falar um pouco para a gente sobre a importância da ortodontia, né, Celso? E muito mais importante do que a parte estética, a parte funcional, o que ela vai promover um bem-estar muito maior, um mastigar muito mais perfeito, né? Proporcionando às pessoas mais qualidade de vida, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente conversa com você para falar um pouco da ortodontia. Realmente a ortodontia dentro da vida da gente é uma coisa muito interessante, porque nos últimos 5 anos nós tivemos avanços em todas as áreas da ortodontia, desde os materiais, nas pesquisas com biologia celular. Vai chegar um tempo que você vai fazer uma medicação para esse paciente perto do que ele tenha um problema, e que essa medicação vai ajudar a fazer a movimentação dos dentes. Existem hoje microimplantes que fazem movimentações que antigamente a gente precisava usar aqueles aparelhos externos, né? Que fazia que o pessoal chamava até por alguns nomes não muito indicados. E hoje você faz tudo dentro da boca. Você faz em pacientes adultos, muitas vezes, você pode até fazer com que ele saia de uma cirurgia ortognática, que são aquelas cirurgias que existe uma diferença do osso da parte superior, que a gente chama da maxila e da mandíbula, que seria uma caixa e uma tampa. Você consegue muitas vezes tirar esse paciente que tem um problema grave de uma cirurgia ortognática. Em alguns casos, essa cirurgia realmente, em muitos casos, ela é indicada. Mas hoje a ortodontia está avançando em demasia. E os problemas são diversos, né, Celso? Não é só o problema, vamos dizer, estético, mas o problema funcional muito mais grave ainda, que vai causar sérios problemas na pessoa, podendo causar TPM, né? TPM, disfunção temporomandibular. Que vai provocar uma dor intensa e tudo mais. E são diversos os problemas que as pessoas podem ter. Às vezes, esteticamente, os dentes estão perfeitos, mas funcionalmente eles não estão. Daí a importância de procurar um ortodontista, de fazer um exame prévio para detectar esses problemas, né? Que tiram, às vezes, a mastigação perfeita, que levam a problemas muito mais sérios, né? Exatamente. Você tem que pensar que desde, por exemplo, uma criança, que uma criança bem tenra, jovem, né? Que tenha uma mordida errada. Essa mordida errada, ela poderá ter um crescimento alterado. Poderá ter um crescimento maior de um lado para o outro. Um hábito de dedo, chupeta, mamadeira, problemas funcionais, respiratórios, todos esses alteram o palato, a face da criança. Então eu falo assim, que quando você percebe que existe um problema no seu filho, procure um ortodontista. O ortodontista, ele vai procurar, antes de tudo, ver a patologia. Vai ver qual é o problema, né, para que você possa ter um diagnóstico adequado, vai pedir radiografias, modelos, fotografias do paciente, mas vai procurar desenvolver, ajudar no desenvolvimento dessa criança. Quanto às disfunções temporomandibulares, às vezes a pessoa tem, às vezes, até uma boa oclusão. Ela tem uma boa estética, mas hoje em dia, pelo estresse que nós temos, né, o estresse emocional, o estresse do dia a dia, do trabalho, faz com que haja alterações na articulação e na musculatura. Muitas vezes você se vê apertando os dentes durante o dia, dirigindo, trabalhando. Então esse estresse também provoca alterações na articulação e na musculatura. E o ortodontista é o profissional realmente que pode ajudá-lo no diagnóstico e no tratamento. Qual a idade adequada para uma primeira consulta com o ortodontista? Eu falo o seguinte, que a idade é aquela que você percebe que a criança já manifesta alguns problemas. Por exemplo, na fala, na respiração, mas a idade ideal é entre 5 e 6 anos de idade. Principalmente aos 6 anos de idade, se você vê que a sua criança tem uma dentição normal, que tem espaço entre os dentes, é quando vai nascer os primeiros molares. Não vai cair nenhum dente, vai nascer após a dentição mista, a dentição de leite, né? Então, esse momento é um momento muito bom para o ortodontista avaliar, para ele poder ver patologias, para ele ver como é que vai ser o crescimento dessa criança e trabalhar de tal forma que promova um crescimento adequado da dentição e da face da criança. Bom, às vezes
essa fase passa, a pessoa chega ali na pré-adolescência, na adolescência, e o problema vai se manifestar já com maior intensidade, né? E depois, muitos também chegam à fase adulta da vida com esse problema sem saber. Tem incômodos, tem problema de mastigação, tem problema, como você falou, de tensão, né? E não procurou um ortodontista. Existe um limite de idade para um tratamento ortodôntico ou em qualquer idade é possível fazer essa correção? Hoje em dia, com os tratamentos ortodônticos, com os fios de última geração, por exemplo, aparelhos de última geração que trabalham com o calor do corpo, eles trabalham de uma forma tal, por exemplo, que um paciente adulto, a idade que quer que seja, desde que ele tenha saúde geral, né, você vai ter algumas limitações de movimentação, algumas limitações, mas existe hoje tecnologia para você trabalhar em cima desse paciente adulto. Eu tenho paciente de 68, 70 anos que não puderam na fase de adolescência deles colocar um aparelho ortodôntico, que hoje estão se tratando, pacientes de 50, 60 anos de idade que não puderam tratar, principalmente porque passaram por algumas perdas dentárias e hoje ele tem socialmente uma possibilidade, precisa ter socialmente uma possibilidade, porque é um homem de negócios e precisa ter uma apresentação adequada e precisa ter a mastigação adequada, voltando a tratar nos consultórios ortodônticos. Então, hoje em dia, realmente, a ortodontia, ela permite, os avanços tecnológicos permitem essa evolução do tratamento ortodôntico. A melhor idade é aquela que a gente vê o problema, mas uma idade excelente para você trabalhar é perto dos 8, 9 anos de idade. Porque o osso, ele se molda com mais facilidade. Você consegue melhores resultados nessa fase. O paciente adulto, você vai conseguir algumas considerações, mas algumas considerações elas podem ser limitantes. E aí você vai ter que trazer outras possibilidades de tratamento. Então, não importa. Se essa idade tenra já passou dos 5 aos 6, aos 8, aos 9, se você já passou dos 20, dos 30, dos 40, não importa. É sempre tempo de você recomeçar, é sempre tempo de você ter uma qualidade de vida que você precisa. E muito mais importante do que um tratamento, é onde fazer o tratamento. Por isso, recomendo, porque aqui os meus filhos vieram se tratar, os outros vão se tratar com o melhor especialista de todo o nosso país, Celso Rodrigues Garcia, o Papa da Ortodontia. Sugar.